Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem alcançar objetivos gigantescos, enquanto outras passam anos rodando em círculos? Gente com o mesmo tempo no dia, as mesmas 24 horas, o mesmo mundo lá fora, mas com resultados completamente diferentes. Será que é talento? Será que é sorte? Ou será que existe algo mais simples e poderoso por trás de tudo isso? Jim Rohn dizia algo que mudou a forma como milhares de pessoas encaram o sucesso. O sucesso é nada mais que a prática diária de algumas disciplinas simples. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando você pensa em transformação pessoal, muita gente imagina uma grande virada de chave. Uma mudança radical da noite para o dia. Mas na vida real, as maiores mudanças acontecem de forma quase invisível, acumulando pequenas escolhas feitas todos os dias. O que constrói uma vida de resultados não são grandes eventos isolados. São os pequenos hábitos que você repete, dia após dia. A grande pergunta é: quais são essas ações simples que têm o poder de mudar tudo? Antes de responder, quero te fazer um convite à reflexão. Quantos planos você já começou com empolgação e abandonou depois de alguns dias? Quantas vezes você já prometeu que agora vai, e na prática, voltou aos mesmos velhos padrões? Essa é a realidade da maioria. Não porque as pessoas sejam fracas ou incapazes, mas porque elas não entenderam um princípio fundamental. O poder está na rotina. Jim Rohn gostava de dizer que as pessoas não fracassam da noite para o dia. Elas fracassam pouco a pouco, dia após dia. Do mesmo jeito, ninguém constrói uma vida de sucesso de repente. O sucesso é construído nas escolhas diárias, nas pequenas decisões que, acumuladas ao longo do tempo, moldam quem você se torna. Agora me diz, como tem sido a sua rotina? Você acorda e começa o dia no piloto automático, respondendo mensagens, rolando redes sociais, se perdendo em urgências? Ou você tem blocos de tempo planejados, momentos intencionais, ações que te aproximam do que realmente deseja construir? A verdade é dura, mas libertadora. Se você não controla a sua rotina, alguém ou algo vai controlar por você. Pode ser o seu trabalho, as redes sociais, as demandas da família, ou até mesmo os próprios hábitos inconscientes. Mas, a partir de hoje, essa história pode começar a mudar. Vamos começar falando sobre o conceito de rotina de alta performance simples, inspirado nos ensinamentos de Jim Rohn. O objetivo aqui não é criar uma agenda militarizada ou cheia de regras impossíveis. É montar um conjunto de pequenas práticas que, feitas todos os dias, vão te colocar em movimento constante na direção do que você quer. O primeiro elemento dessa rotina é o planejamento diário intencional. Antes de começar o dia, você precisa saber exatamente o que quer realizar. Não adianta ter uma lista de tarefas gigantesca e sair apagando incêndios o tempo todo. Jim dizia: nunca comece o seu dia até que ele esteja terminado no papel. Isso significa: acorde, pegue um caderno e escreva quais são as 3 ações mais importantes que você precisa concluir naquele dia. Não são 10 tarefas, nem uma lista de 20 compromissos. São 3. As 3 que, se forem feitas, vão te deixar mais próximo dos seus objetivos reais. Esse simples hábito de escrever suas prioridades te obriga a pensar estrategicamente. Você sai do modo reação e entra no modo ação com propósito. O segundo elemento é o que chamamos de bloco de foco máximo. Reserve, todos os dias, pelo menos 1 hora para trabalhar nas suas metas mais importantes, sem interrupções, sem celular, sem redes sociais, sem notificações. Essa 1 hora pode ter mais impacto na sua vida do que o resto do dia inteiro. Jim Rohn gostava de lembrar que produtividade não é sobre quantidade de horas, mas sobre qualidade de atenção. E aqui está um detalhe importante. Você não precisa esperar ter vontade para começar esse bloco de foco. Você apenas executa. Todos os dias. Como escovar os dentes.
E a repetição desse hábito cria uma disciplina que vai se espalhar para outras áreas da sua vida. O terceiro pilar da rotina simples é o alinhamento de mentalidade no começo do dia. Logo cedo, antes de começar as tarefas práticas, reserve alguns minutos para nutrir sua mente. Pode ser lendo um trecho de um livro, ouvindo um áudio de desenvolvimento pessoal ou até revendo suas metas de médio e longo prazo. Jim sempre reforçava que a mente é como um jardim. Se você não planta pensamentos positivos e construtivos logo pela manhã, as ervas daninhas das preocupações e distrações vão tomar conta. Essa é uma etapa pequena, de apenas 10 a 15 minutos, mas que ajusta o seu foco emocional e mental para o resto do dia. Percebe como até agora estamos falando de ações simples? Planejar o dia, criar um bloco de foco, alinhar a mente. Nenhuma dessas tarefas exige um talento especial. O que elas exigem é constância. E é justamente aí que a maioria falha. As pessoas subestimam o poder dessas práticas porque elas parecem fáceis demais. Mas se são tão fáceis, por que a maioria não faz? A resposta é simples. Porque o fácil de fazer também é fácil de não fazer. É mais fácil adiar o planejamento. É mais fácil começar o dia pegando o celular. É mais fácil pular o bloco de foco para lidar com urgências. E é justamente por essas escolhas fáceis que tanta gente continua presa no mesmo lugar, ano após ano. Se você quiser mudar de verdade, precisa fazer o oposto. Escolher o simples que funciona. E repetir. Repetir até que essas pequenas ações se tornem parte da sua identidade. Jim Rohn sempre dizia que, no final das contas, o sucesso é uma questão de filosofia pessoal. A filosofia que diz: hoje eu vou fazer o que precisa ser feito, sem desculpas. No próximo bloco, vamos falar de como usar o ciclo de repetição para fortalecer a sua nova rotina e como blindar o seu foco mesmo em dias difíceis. Se você está realmente comprometido em criar uma rotina que vai transformar seus resultados, fique comigo até o final dessa série. Agora que você já entendeu os primeiros pilares de uma rotina simples e poderosa, chegou o momento de falar sobre o que realmente sustenta esse processo. A repetição consciente. Jim Rohn sempre dizia que o sucesso é previsível porque é o resultado de pequenas disciplinas repetidas todos os dias. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Não é que elas não saibam o que fazer. É que elas não mantêm o que começaram. Pense comigo. Quantas vezes você já iniciou algo com entusiasmo e depois de poucos dias foi deixando de lado? A academia que durou uma semana, o livro que ficou pela metade, o projeto que morreu no planejamento. O problema não é começar, o problema é sustentar. E para isso você precisa entender um conceito simples: o ciclo da construção de hábito. E toda mudança de comportamento passa por 3 fases. Primeiro vem a empolgação, depois vem o desconforto, por fim, vem a consolidação. Na fase da empolgação, tudo parece fácil. Você está motivado, cheio de energia, pronto para virar a chave. Mas logo chega a segunda fase, o desconforto. É quando o novo hábito começa a pesar. Você sente vontade de voltar aos velhos padrões. É nesse ponto que a maioria desiste. Mas se você atravessar essa fase, entra na terceira etapa, a consolidação. O momento em que aquilo que antes parecia difícil se torna automático. Parte de quem você é. Jim Rohn chamava isso de o preço da disciplina. Um preço baixo quando comparado ao custo do arrependimento. Quer um exemplo prático? Pense em algo simples como levantar cedo. Nas primeiras manhãs, o corpo reclama. A mente cria desculpas. Mas, depois de alguns dias de consistência, acordar cedo vira parte da sua identidade. E esse princípio serve para tudo. Alimentação, estudo, foco no trabalho, exercícios físicos. Agora vamos para uma das partes mais importantes dessa conversa. Como proteger sua rotina nos dias ruins? Porque é fácil manter disciplina quando tudo está bem. Difícil é manter quando você está cansado, estressado ou desanimado. A solução está em criar um mínimo inegociável. Uma versão enxuta da sua rotina
que você cumpre mesmo nos piores dias. Se o seu bloco de foco normalmente é de 1 hora, nos dias difíceis faça pelo menos 15 minutos. Se sua meta é escrever 1 página por dia, nos dias ruins, escreva 1 parágrafo. O segredo é não quebrar a corrente. Porque o verdadeiro perigo não está em ter um dia ruim. Está em transformar um dia ruim em uma semana perdida. Jim dizia que o problema não é falhar um dia, é permitir que isso vire um novo padrão. Outro ponto-chave. Monitore seu progresso. Anote. Marque em um calendário. Use aplicativos se quiser. Visualizar a própria consistência reforça sua identidade de pessoa disciplinada. E falando em identidade, você precisa começar a se enxergar como alguém que é fiel à própria rotina. Repita para si mesmo: sou alguém que faz o que precisa ser feito. Pode parecer simples, mas a repetição dessas afirmações muda sua autoimagem. Outro fator que faz toda a diferença é o ambiente. Quer facilitar a nova rotina? Torne o ambiente favorável. Se quer ler mais, deixe o livro à vista. Se quer treinar cedo, deixe a roupa de treino preparada na noite anterior. Se quer evitar distrações, silencie notificações. Pequenos ajustes no ambiente reduzem a fricção e aumentam a chance de você cumprir o que se propôs. Agora, uma verdade dura. Você vai ter recaídas. Vai ter dias de baixa energia, dias em que vai falhar. A grande questão não é evitar a falha a todo custo. É saber voltar rápido. Quem vence na vida não é quem nunca erra. É quem erra menos e se recupera mais rápido. A consistência a longo prazo é muito mais importante do que a perfeição diária. E aqui entra uma dica prática de Jim Rohn, que pouca gente aplica. Reavalie sua rotina toda semana. Reserve um momento no domingo, por exemplo, para revisar. O que funcionou? O que não funcionou? O que eu posso melhorar na próxima semana? Essa simples revisão semanal te mantém alinhado e evita que você entre no piloto automático. Antes de finalizar, quero que você entenda o seguinte: não existe atalho. Não existe hack milagroso. O que existe é uma decisão diária de fazer o que precisa ser feito. Se você quiser mudar de vida, a transformação começa na sua próxima escolha. Não amanhã. Não na segunda. Agora. O sucesso, como Jim Rohn sempre reforçava, é um jogo de acumulação, de pequenas ações feitas com disciplina, dia após dia. Então a pergunta que fica é: qual vai ser a primeira atitude prática que você vai colocar em ação ainda hoje? Se você quer viver uma vida diferente, precisa começar a agir de forma diferente. Se esse vídeo te ajudou a entender o poder de uma rotina simples, comenta aqui embaixo: disciplina todo dia, para eu saber que você vai aplicar pelo menos um hábito novo essa semana. Deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade. E no próximo vídeo, vamos falar sobre as 5 leis da autodisciplina, inspiradas nos maiores ensinamentos de Jim Rohn. Se você quer criar uma base sólida para o sucesso, não perca!